Plutão inicia sua retrogradação no dia 6 de maio e fica retrógrado até o dia 15 de outubro. É um longo período de retrogradação. Plutão é um planeta muito lento, por isso que ele fica tanto tempo retrógrado e tanto tempo dentro de cada signo. Ele entrou no signo de Aquário não faz muito tempo, pedindo muito movimento e pedindo muito uma questão de transformações, de liberdade, de coisas relacionadas a isso. Toda vez que um planeta entra em retrogradação, ele de alguma forma está pedindo uma revisão naquilo que já avançou, né? Plutão tem muito mais a ver com coisas coletivas, e Aquário fala muito sobre aquilo que é autêntico, sobre aquilo que é revolucionário, sobre mudanças repentinas. De alguma forma, tudo isso vai ser revisado. Eu até vejo que tem algumas questões que já estão acontecendo, por exemplo, inteligência artificial. Aquário tem muito a ver com tecnologia, com coisas tecnológicas, e de alguma forma, algumas coisas estão sendo revisadas porque estavam tomando um rumo que não era o ideal para a humanidade, digamos assim. Então, de alguma forma, esse assunto entra numa determinada, como é que eu posso explicar? Entra numa revisão mesmo, para que tome um rumo que venha mais a colaborar e ajudar do que a destruir e trazer coisas que não são tão legais. Claro que esse foi só um exemplo, mas tudo que tem a ver, gente, com essa questão mais revolucionária, com essa questão mais de trazer a verdade à tona das coisas, com essa questão mais de imprevistos, com essa questão de decisões tomadas de uma forma muito impulsiva, tudo isso entra nesse período de revisão, o que eu acho que pode ser muito bom, já que estamos falando sobre o coletivo. Então, pensar nesse impacto coletivo vai ser muito importante, porque sabemos que muitas coisas, às vezes, são tomadas, decisões, né, são tomadas no calor da emoção, e você, quando você começa a analisar o impacto, você chega na conclusão de que não era esse rumo que era para tomar. Então, vamos revisar e deixar isso melhor. Se for para esse lado, pode ser muito bom para todo mundo. Olhando para uma questão mais individual, porque todos os planetas têm também essa energia que é individual, Plutão está muito conectado com transformações e com aquela clareza do seu poder pessoal. Olhando para o signo de Aquário, tem essa questão da autenticidade e da liberdade. Pensando que acabamos de passar por uma lua cheia no signo de Escorpião, trazendo muitas transformações internas, trazendo muito uma busca por liberar aquilo que de fato não está fazendo sentido, curas internas, transformações internas muito significativas acontecendo, pode ser um período muito bom para você pensar nessa questão do que é importante para você, pensar no quanto você leva a tua vida de forma muito autêntica e fazendo aquilo que realmente importa e tem valor para você, e pensando também nas mudanças e coisas repentinas. Muitas vezes nós não gostamos daquilo que vem de forma inesperada, porque o ser humano tem essa necessidade de achar que está no controle das coisas ou de querer controlar muitas coisas. A grande verdade é que a gente não controla nada. E eu entendo que é um período muito bom para revisar tudo isso, sabe? Para pensar naquilo que aconteceu às vezes de uma forma repentina, daquilo que aconteceu de uma maneira muito inesperada na sua vida, que muitas vezes tem aquela questão do inesperado, mas que é muito bom, que você se sente muito realizado, se sente muito feliz, mas também pensar naquilo que aconteceu de uma forma muito inesperada, que você resistiu de alguma forma. E depois você pensou assim, nossa, eu não precisava. Foi uma mudança que me derrubou, mas que ao mesmo tempo eu levantei muito mais forte, ou entendi que era para acontecer algo muito maior do que aquele resultado que eu estava planejando. Pensar nessas mudanças ou parar para refletir sobre isso pode ser muito importante nesse momento, porque sabemos que quando você acredita muito mais nessa questão de energia, de vibração, quando você entra em contato com isso, você se torna sim uma pessoa menos resistente. Então, pensar nisso e entender sobre isso talvez te leve a confiar mais nas questões que são influenciadas mais por uma questão energética, entende? Então, você sair, né, do controle de muitas coisas e aprender a confiar mais de que aquilo que é para ser teu chega até você, desde que você se movimente a favor daquilo que realmente importa para você, tem essa questão da autenticidade, você vai se encontrando muito mais num caminho que é teu e que é para você. E você se sente, né, muito mais conectado com o teu poder pessoal, com aquilo que você tem de força, com aquilo que você tem de importante. E aí, gente, esse encontro, ele pode ser muito bom porque faz com que você se sinta muito mais próspero, muito mais abundante, mas ao mesmo tempo tem a questão negativa de você querer ficar militando e querer ficar mostrando que aquilo que você acredita ou a maneira que você vive é a melhor, é a mais importante, aquilo que você acredita é a verdade absoluta, quando isso não tem nada a ver, isso não importa. Então, cuidado só com essa questão de querer militar, de querer impor para outras pessoas aquilo que você acredita. Quando você está muito bem resolvido com a tua própria vida, com aquilo que você acredita,
E quando você confia muito mais nas questões relacionadas ao universo, vibração e energia, você não precisa ficar impondo nada pra ninguém. Você simplesmente se retira de situações, se retira de lugares, se retira de relações que não fazem sentido pra você, mas você não fica tentando impor nada a ninguém, você não precisa ficar militando, você não precisa ficar expondo a sua verdade de uma maneira que fique ruim para as outras pessoas que estão recebendo isso. É muito mais você se unir àquelas pessoas que tem mais a ver com você, com aquilo que você tá vibrando, com aquilo que você acredita, do que você ficar querendo impor coisas àquelas pessoas que não estão nesse mesmo movimento. Até porque muitas vezes o que é importante pra você não é realmente importante pra outra pessoa. O que vale aqui é entender que cada um tem seu trilho, e quanto mais você for atrás do seu, melhor. Então, busquem autoconhecimento, busquem a reflexão, né, e o ressignificar coisas relacionadas a essas mudanças inesperadas, a essas coisas que acontecem muitas vezes na nossa vida que mostram que realmente não estamos no controle de nada. É um trânsito astrológico bem positivo, se souber utilizar essa energia, mas que também traz os seus desafios, assim como qualquer trânsito astrológico. É aquilo que eu sempre falo pra vocês, vamos olhar para as oportunidades, para aquilo que esse trânsito astrológico tem de bom e focar nisso. Combinado? Seguimos.